Vamos combinar só eu e você que a partir de hoje isso aqui não é mais um celular, isso aqui é uma maquininha de cartão, tá? Do vídeo de tobogãs. Não liga que eu tô ocupado. Desce pouquinho, e não esquece de se inscrever no canal do seu like. Minha primeira vez jogando.